Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho como alternativa para a produção de energia do Brasil. Vamos falar da China, que pode provocar sérios problemas no mercado de pesticidas em nível mundial. Vamos comentar também do mercado de DDG. DDG é um subproduto do milho que apresenta excelentes resultados no mercado de proteína animal. E eu vou conversar com Fernando Penteado. Ele é presidente do Novilho Precoce lá do Tocantins. E nós vamos falar sobre a China, que adiou a investigação sobre a importação de carne bovina e também mantém o setor em alerta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de milho como alternativa para a produção de energia aqui do país. O milho consolida sua posição como insumo estratégico para o setor energético brasileiro. Segundo dados que foram divulgados agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o consumo interno do grão está estimado em 90,5 milhões de toneladas na safra 25-26, o que representa um crescimento de 7,8% em relação ao ciclo anterior. Parte significativa desse avanço, ela é atribuída à crescente utilização do milho na produção de etanol. E nos últimos anos, o uso do grão como matéria-prima para biocombustíveis tem ganhado um protagonismo, especialmente em estados como Mato Grosso e Goiás, onde grandes usinas operam com foco no etanol de milho. A oferta robusta e a regularidade no fornecimento tornam o cereal uma alternativa viável à cana-de-açúcar em regiões de cerrado. A nova estimativa, ela reforça o papel do milho não apenas como base da alimentação animal e humana, mas também como vetor de inovação na matriz energética nacional. A demanda crescente por fontes renováveis, somada à competitividade do produto brasileiro, contribui para a consolidação do etanol de milho como segmento promissor da agroenergia. Além disso, a valorização do consumo interno, ele ocorre em paralelo à expansão das exportações, que devem atingir 41,5 milhões de toneladas neste ciclo. O cenário positivo, portanto, ele combina diversificação de mercados com maior agregação de valor ao produto nacional. E agora vamos falar da China, que pode provocar sérios problemas no mercado de pesticidas em nível mundial. A China, ela anunciou agora o cancelamento dos reembolsos de impostos sobre a exportação de uma série de pesticidas, medida que deve provocar impactos relevantes no mercado global de defensivos agrícolas a partir de 1º de abril deste ano. A informação ela foi divulgada pelo pesquisador independente Jinlong Zhang, com base em comunicado conjunto do Ministério das Finanças e da Administração Tributária do Estado da China. De acordo com o anúncio, a decisão atinge produtos amplamente utilizados na agricultura mundial, como o glufosinato e o L-glufosinato, além de acetato malation, profenofós, etofon, fosetil, alumínio e tricloforme. Com o fim do benefício fiscal, o preço FOB desses defensivos tende a subir imediatamente cerca de 9%, elevando os custos para importadores
e distribuidores. Só para você ter uma ideia, preço FOB significa Free On Board, ou seja, é um termo logístico do comércio internacional onde o vendedor entrega a mercadoria em um ponto acordado, geralmente o porto de embarque, e a partir daí todos os riscos e custos de transporte são transferidos para o comprador, que se torna responsável pelo frete, seguro e eventuais danos. A expectativa é de que, antes da entrada em vigor da medida, compradores estrangeiros antecipem os pedidos para a formação de estoques, especialmente de moléculas estratégicas, como o glufosinato. Fabricantes que dispõem de estruturas de armazenagem internacional de baixo custo também podem optar por enviar volumes ao exterior com antecedência, buscando mitigar os efeitos do aumento tributário. No curto prazo, esse movimento pode gerar distorções nas condições de oferta e demanda, exigindo maior atenção por parte de compradores que dependem desses produtos. Apesar disso, o cancelamento do reembolso não se aplica a pesticidas formulados, o que mantém a competitividade das exportações. E, principalmente, das exportações, é óbvio, da China, de produtos formulados, e pode reforçar ainda mais a presença da China nesse segmento específico do mercado mundial de defensivos agrícolas. E agora vamos falar do mercado de DDG. DDG é um subproduto do milho que apresenta resultados excelentes no mercado de proteína animal. O banco BTG Pactual, ele tem debatido a relação entre os preços do DDG, que são grãos secos de destilaria, e também do farelo de soja, duas importantes fontes de proteína para alimentação animal. Porém, os dois produtos passaram a apresentar uma divergência relevante de preços. Levantando a hipótese de que algum fator relevante estaria faltando nessa análise. Segundo os analistas, a resposta pode estar ligada ao uso final de cada produto. Enquanto o DDG pode combinar proteína, energia e fibra e se encaixa melhor na dieta de ruminantes, o seu uso em aves e suínos é mais limitado. E nesse contexto, faz sentido que parte dos contratos de DDG seja precificado de acordo com a dinâmica do mercado do gado. De fato, os preços do DDG e do gado seguiram trajetórias semelhantes nos últimos anos, enquanto o farelo de soja manteve uma tendência de queda. Ainda assim, uma desconexão duradoura entre DDG e farelo de soja parece improvável, pois uma alta relevante de um em relação ao outro levaria à substituição. Assim, os preços do gado não substituem o farelo de soja na formação do preço do DDG, mas complementam essa lógica, reforçando que o DDG não é precificado apenas como proteína, e sim como uma fonte nutricional inserida na dinâmica econômica da pecuária bovina. E agora vamos comentar do mercado da carne suína. Após o acordo entre Mercosul e União Europeia, após mais de 25 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul está próximo de ser oficializado e deve abrir novas oportunidades para a suinocultura brasileira. A avaliação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA,
que pondera, contudo, que o impacto direto sobre os embarques nacionais tende a ser limitado. Segundo o CPEA, a principal restrição está no tamanho da cota destinada ao bloco europeu, considerada pequena em relação ao volume total exportado pelo Brasil. Pelo texto do acordo, está prevista uma cota inédita de 25 mil toneladas por ano de carne suína in natura ou industrializada, com tarifa reduzida de 83 euros por tonelada. Acima desse volume, permanecem em vigor as tarifas tradicionais do regime europeu, que podem atingir níveis elevados e inviabilizar a exportação de produtos de maior valor agregado, como presuntos e cortes suínos defumados ou secos. De modo geral, os pesquisadores do CPEA avaliam que a União Europeia não deve, vamos dizer, se consolidar no curto prazo com um destino relevante para a carne suína brasileira. Ainda assim, o acordo é visto como positivo ao ampliar as alternativas comerciais do país e fortalecer a estratégia de diversificação e capilaridade das exportações do setor. E agora vamos falar sobre carne bovina. Os preços da carne bovina vêm se mantendo firmes na primeira quinzena de janeiro deste ano, contrariando o comportamento sazonal típico do período. Segundo levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. E, de acordo com o órgão, o principal fator de sustentação aquecida, mesmo diante das despesas adicionais comuns no início do ano, tradicionalmente, em janeiro, os consumidores tendem a reduzir o consumo de cortes mais nobres, optando por alternativas mais baratas, como carnes do dianteiro bovino, além de proteínas suínas e também de frango. No entanto, esse movimento ele não tem se firmado até o momento, o que contribui para a manutenção dos preços da carne com maior valor agregado. Agora, os agentes do mercado voltam a atenção para a segunda metade do mês. O início do pagamento de tributos pode pressionar o orçamento das famílias e, consequentemente, limitar novas altas nos preços da carne bovina. No mercado do boi gordo, as cotações seguem praticamente estáveis, refletindo um cenário de oferta restrita e demanda consistente. O CPEA destaca ainda que desde novembro de 2022, o valor de 15 quilos da carcaça bovina com osso no mercado atacadista da Grande São Paulo permanece superior ao preço da arroba paga ao pecuarista paulista, conforme o indicador CPEA-Exalc, considerando os valores deflacionados pelo IGPDI. Na parcial de janeiro, essa diferença é de R$ 25,64 por arroba, indicando vantagem da carne no atacado em relação ao animal destinado ao abate. E agora vamos falar da decisão da China. A decisão da China de limitar 1.100.000 toneladas a cota da carne bovina ao Brasil neste ano não apaga o desempenho extraordinário das exportações brasileiras de proteínas animais ao longo da última década. Em 2025, o Brasil exportou 3,5 milhões de toneladas de carne bovina, 5,3 milhões de toneladas de carne de frango e 3,6 milhões de toneladas de carne suína. Este último, um recorde histórico absoluto. Com esse desempenho, o país manteve a liderança mundial nas exportações de carne de frango e bovina e alcançou a terceira posição global
no ranking da carne suína, reforçando a sua relevância estratégica no comércio internacional de alimentos. A evolução, ela fica ainda mais evidente quando se compara 2016 com 2025, a partir dos dados da ABPA e também da ABIEC. A carne bovina apresentou o salto mais expressivo em valor do que as carnes de frango e suína. O volume exportado subiu de 1,4 milhão de toneladas em 2016 para 3,5 milhões de toneladas em 2025, crescimento de 150%, enquanto a receita avançou de 5,5 bilhões de dólares para simplesmente 18 bilhões de dólares, uma alta de 227% em 10 anos. O conjunto desses números mostra que, mesmo com restrições pontuais em mercados específicos, o Brasil ampliou fortemente a sua presença mundial, conquistou novos compradores e agregou valor às suas exportações, consolidando o país como um dos pilares do abastecimento mundial de proteínas animais. E depois do intervalo eu vou conversar com Fernando Penteado, presidente do Novilho Precoce do Tocantins. E nós vamos falar sobre a China, sobre investigação e importação de carne bovina do setor e que deve ser mantido em alerta. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Fernando Penteado. O Fernando Penteado, ele é o presidente do Novilho Precoce, lá do estado do Tocantins. E já há algum tempo que eu gostaria de conversar com ele, porque o estado do Tocantins, através do Novilho Precoce e de um trabalho a várias mãos, vem tomando um rumo, vamos dizer assim, profissional no setor da pecuária de corte, ou seja, na produção de carne bovina. E através do Novilho Precoce Tocantins, cujo presidente é o Fernando Penteado, esse trabalho vem sendo assim, vamos dizer, crescendo a uma velocidade talvez que a turma não esperava não, uma velocidade maior do que o previsto. Fernando Penteado, muito bom dia, muito prazer em conhecê-lo. É muito bom tê-lo aqui no nosso programa para falar um pouquinho sobre esse trabalho que vocês aí do Tocantins, do Novilho Precoce, vêm fazendo em relação ao crescimento da pecuária de corte. Bom dia, Antônio, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite. Antônio, a gente vem fazendo um trabalho, né, e fortalecendo, a nossa busca aqui é por fortalecer a cadeia da pecuária do Tocantins. O Tocantins é um estado novo, né, é o último estado aí da federação e vem com um desenvolvimento muito importante, né, da pecuária. Aqui a gente tinha uma pecuária tradicional, né, formada ali, era o nortão do Goiás, né, e tinha aquela pecuária mais tradicional, mas ele rapidamente veio se transformando, né, a associação vai completando aí 2 anos, né, de atuação aqui no Tocantins, e já com um cenário bastante importante, né? A gente veio trazendo algumas novas soluções, um fórum de discussão, né, para os pecuaristas, para a troca de experiência, né, a troca de tecnologia. Então, a gente vê uma expansão muito grande da pecuária, apesar da gente ter uma população pequena, né, de pessoas, né, é um mercado que se desenvolve bastante, o mercado interno não é tão forte, então a gente tem trabalhado a exportação. Então, tem sido um prazer imenso, né, tá à frente da associação e ajudando a desenvolver essa pecuária tocantinense num estado tão pujante, um estado tão bem localizado e com um potencial enorme aí para o futuro. É verdade. Eu tenho um apreço muito grande pelo estado do Tocantins, porque as oportunidades de crescimento, a posição geográfica que vocês estão, a facilidade para exportação,
o crescimento da lavoura e essa integração lavoura-pecuária faz com que vocês aí tenham esse crescimento, essa velocidade rápida que vocês estão fazendo do estado, um dos principais estados produtores de grãos e carne, né? É isso, a gente tem trabalhado muito em sintonia, né, com as outras entidades. Então, a gente hoje está junto com a ProSoja, né? A ProSoja tem uma força muito grande aqui no Tocantins, é a segunda maior, a ProSoja em volume, né, de associados aqui no estado, né? Então, é uma capacidade de agregar, né, novos produtores muito grande. E aí a gente joga em sintonia, porque a gente entende que é uma agropecuária. Então, e a capacidade, né, e o potencial do Estado para se tornar um Estado da integração lavoura-pecuária. Por quê? Porque a gente tem a parte climática, né, com algumas regiões com alguma dificuldade, né, da safrinha, mas que entra muito bem o capim, né? Seja como terceira safra, nas regiões que mais chove e nas regiões que chovem um pouco menos, após a soja a entrada do capim. Então a gente vem fomentando essa união, né, entre agricultores e pecuaristas, né, trabalhando essa união. Para quê? Para que o pecuarista leve a tecnologia, leve o conhecimento sobre a pecuária. Então, eles podem partilhar uma determinada área ou ajudar, né, um agricultor que ainda não está preparado para isso, então ele coloca o gado, troca o capim. Então a gente vem fomentando esse relacionamento entre, né, agricultores e pecuaristas como uma forma de fortalecer e crescer ainda mais a pecuária tocantinense. Hoje a gente está entre os 6 maiores estados, né, em termos de rebanho, né, e é um estado que cresce a olhos vistos, né? Eu estou há 10 anos aqui no Tocantins, e o que eu vejo, né, do dia que eu cheguei até hoje, né, é uma mudança significativa do Estado. E você citou um ponto muito importante. Mesmo com 2 anos de fundação do Novilho Precoce do Tocantins, hoje vocês têm uma representatividade muito grande na exportação de carne, principalmente para a China, né? Sim, o Estado tem 3 plantas credenciadas, né, China. A gente tem tido uma satisfação muito grande de trabalhar em consonância, né, com os frigoríficos. A gente está até, né, aproveitando essa sua pergunta, a gente está, junto com o governo do Estado, criando um grupo de trabalho para o crescimento dessas exportações. A gente, né, vem agora com uma nova fase aí, que é a rastreabilidade bovina, né, obrigatória. Então, a gente está juntando todas essas peças e entendendo que a gente tem uma capacidade, né, de atender outros mercados, né? Recentemente fizemos uma reunião aqui bastante importante com adidos, né, comerciais de outros, né, brasileiros alocados aí em outros países, e a receptividade, o interesse, né, na carne tocantinense é bastante importante. Então, a gente vem construindo, né, juntando essas peças todas, né, para construir e fortalecer, né, a pecuária tocantinense, levar um novo crescimento, geração de divisas, né, e, obviamente, a China, como uma grande compradora, né, da carne brasileira, passa por isso. Mas a gente quer dividir esse bolo, né? Queremos buscar outros destinos para a carne tocantinense também. E pode ter certeza absoluta, Fernando, que esse trabalho, que eu já tenho informações, não suas, mas de outras pessoas ligadas ao setor da pecuária, e essas informações são muito importantes, e é por isso que eu coloco o nosso programa aqui, o Agronegócio, à sua disposição, e também o meu canal, o canal TV Agro, e eu tenho certeza absoluta que logo, logo vocês aí do Tocantins vão estar entrando dentro do mercado halal, que é um mercado altamente comprador. Pode ficar tranquilo que nós vamos voltar a conversar sobre isso aí, tá certo? Olha, sem dúvida. Muito obrigado, Fernando, e a hora que você precisar,
é só entrar em contato comigo aqui que nós temos um prazer muito grande em colocar vocês aqui em nível nacional, tá bom? Obrigado, Antônio, pelo convite e estamos à disposição aqui. Vamos trocar mais informações e, se possível, na próxima trazer mais boas notícias aqui da pecuária tocantinense. Um grande abraço. Falou, meu irmão, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sucesso em investimentos não depende do que você compra, depende do preço que você paga. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.